É um requiem profundo de tristíssimos bemóis. Sua voz é igual à voz das dores todas do mundo. Passagem do poema Barcarola, de Augusto dos Anjos. Este poema é muito representativo e simbólico no que diz respeito à narrativa sobre a qual trataremos hoje, A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Narrativa esta muito fecunda no que compete à própria caracterização do período tão trágico da existência do Brasil, a escravidão. Este período foi um período cancroso, um período simbólico e aterrador, não só para o Brasil, mas para a própria concepção de humanidade. Mas, mais profundamente, iremos abordar a dimensão que a própria escravidão possui, a dimensão posta e configurada na narrativa escravizaura. Essa narrativa é muito parca no que diz respeito aos personagens estes poucos que são caracterizados de modo muito mais condensado, poucos são perfilados e poucos são efetivamente ativos na dialogicidade e na própria enunciação do seu ser. 3 personagens são muito pontuais: Isaura, a escrava, a cativa, a nossa heroína, Leôncio e Álvaro. Isaura, embora cativa desde a mais tenra idade, ainda assim conservou, através de uma educação primorosa advinda de sua senhora, uma virtude, uma elevada educação, uma elevada e elevada educação de espírito. Isaura aprendeu a distinguir os valores não simplesmente dentro de uma hierarquização social, mas, acima de tudo, uma hierarquização dos seres no momento em que aprendeu a responder à realidade com os valores dignos daquilo que compete a cada coisa, a cada ser. Temos neste momento uma personagem que mostra um équipo de valores extremamente importantes, de valores ínclitos para a humanidade. Uma cativa que, embora cerceada de sua liberdade material, encontrou na educação de espírito todos os valores imateriais para sustentar-se, para sobreviver à condição tão triste e tão aterradora de sua existência material. Uma personagem que conseguiu pulverizar nas entranhas do seu ser a mais doce e a mais veraz liberdade de espírito, para negar aquilo que não compete ao real, aquilo que não compete ao seu ser. Como antípoda temos Leôncio, que a persegue, obstinado por simplesmente absolutizar o ser de Isaura. Ele a persegue a todo custo. Ele sabe, ele reconhece que Isaura, embora cativa materialmente, o seu ser é livre, mas ele não se contenta em tomar Isaura materialmente. Ele quer a integralidade de Isaura. Ele quer entranhar Isaura e dominá-la. Temos nesse momento uma compreensão muito crucial. Leôncio representa aquela defesa em relação à sobreposição da hierarquia social em relação à hierarquia dos seres. A hierarquia dos seres compete aos seres contingentes e aos seres absolutos. Leôncio, contrariamente, intenta ser um ser absoluto, porque ele nega o ser de certas pessoas, o ser de Isaura. Em certa passagem ele diz: o teu ser é escravo. Essa passagem é muito profunda e pontua muito bem isto. Hierarquia dos seres compete aos seres somente contingentes e absolutos. E hierarquia social é essa obstinação em simplesmente negar a natureza, a sua verdadeira natureza. Isaura reconhece sua natureza, então, permeada por valores elevados, ela simplesmente trafega com suas atitudes transparentes em relação ao mundo, negando aquela grande periculosidade do mal, representado pela figura de Leôncio. Ele consegue acoplar em seu ser todas as aterradoras, todas as cruéis e mais trágicas negações do ser em seu próprio ser. Todos os vícios, as paixões, as desobstinadas paixões que povoam a alma da humanidade. Leôncio
embora livre materialmente, ele é profundamente escravo do seu ser. Ele é um homem fragmentado. E um homem que simplesmente, sendo um fragmento, ele se considera absoluto. Ele tenta dominar a realidade. Ele tenta dominar o ser. Temos um terceiro personagem que é Álvaro, um abolicionista que, simile a própria heroína Isaura, nutre-se de uma seiva profunda do amor pela liberdade. Um amor, uma liberdade posta enquanto uma condição essencial do ser humano. Álvaro, tendo da mesma forma uma educação nobre, uma educação ínclita, reconhece-se em Isaura, unindo-se num anelo profundo e eterno. E embora Leôncio a todo custo tente ceifar este elo, ainda assim os dois permanecem juntos. Eles permanecem unidos, porque o seu espírito é livre. Temos, portanto, essa compreensão da liberdade enquanto condição. E Isaura nos mostra o eco, como citamos a priori na primeira parte do vídeo. Ela é o eco de toda essa dor, mas ao mesmo tempo o eco dessa ânsia pela liberdade. Mas não uma liberdade desenfreada que simplesmente nega o ser, mas uma liberdade que nega as paixões, que nega os vícios, que nega essa natureza quedante, tão manifesta em Leôncio. Leôncio a todo custo tenta isso. Ele tenta construir um équipo desses contravalores tão horrendos e simplesmente não consegue. Ele é um cativo. Ele é o real vassalo de si mesmo. O que é ainda mais perigoso, ser vassalo de um ser contingente, ser vassalo de uma plasticidade, ser vassalo de vícios. Vícios que não perturbam somente a si, não perturbam somente o seu espírito, ou melhor, a ausência de vida interior, mas vícios que perturbam o próximo, que perturbam a realidade. Notamos esse profundo câncer da própria escravidão, da compreensão da escravidão enquanto um fenômeno triste, um fenômeno horripilante da realidade. Concatenado a isso, nós temos esse outro aspecto, o aspecto da união, da verdadeira união com o real, da união consigo mesmo. Os gritos de Isaura, as lágrimas de Isaura, as torrentes de Isaura sensibilizam. Elas são o eco da dor, mas ao mesmo tempo elas são a esperança da liberdade interior. Portanto, a escrava Isaura, ela consegue pontuar através dessa tríade de personagens muito bem demarcados, com diálogos belíssimos, com uma sensibilidade poética espetacular, as verdadeiras mazelas da realidade. E a possibilidade de ressurreição através de personagens tão bem executados, personagens tão angélicos. E angélico no sentido enquanto modelo a ser seguido. Uma supressão de todas essas cadeias quedantes do ser humano. Temos, deste modo, na escrava Isaura, a mais bela, a mais magnífica morte de certos contravalores através de Isaura e através de Álvaro. E por que a necessidade de dois personagens tão similares? Porque a união ela é necessária. Leôncio nega o outro, Isaura não nega, ela responde assertivamente ao ser. E enquanto Leôncio responde assertivamente somente a essa plástica hierarquia social, infecunda o seu espírito e infecunda a própria realidade. Temos nestes personagens perfeitos perfis para compreendermos todas as fragmentações e todas as completas íntegras posições do ser humano em relação à tragicidade da existência. É isso. Espero que este vídeo tenha sido, no mínimo, curioso e que seja útil para vindouras colocações, inferências e referenciações no momento da leitura ou após a mesma.
E vamos sempre nos lembrar. Todo livro, seja A Escravizaura, um livro tão comum, ou simplesmente um conto de qualquer autor, todo livro contém uma profundidade muito grande. Basta-nos simplesmente nutrir esse olhar. E é esse olhar que faz a diferença. É isso.